Olá, senhores, bora aí para uma questãozinha de termometria. Olha só, uma residência tem um sistema de aquecimento solar de água. O tanque onde a água quente fica armazenada tem a forma de um cilindro circular reto com 1,5 metros de altura e diâmetro da base medindo 80 centímetros. Dentro desse tanque há um medidor de temperatura e essa temperatura pode ser visualizada em um aplicativo de celular. Baseando-se nos dados de temperatura obtidos via esse aplicativo, o proprietário modelou essa temperatura, que ele vai chamar de tesão, tá? Em graus Celsius, para um dado dia, em função do tempo Tzinho, que ele coloca em horas para nós. Para facilitar os cálculos, esse proprietário considerou que 8 horas da manhã representava um instante zero no modelo dele, tá? Na equaçãozinha dele. Então, 8 horas da manhã é o nosso instante zero. Se a gente tiver às 9 horas da manhã, porque na verdade passou 1 hora desde o instante inicial, tá? Ele obteve a seguinte função modeladora, que a temperatura Tzão, em função do tempo Tzinho, é igual a menos Tzinho ao quadrado, mais 12 Tzinho, mais 20. Perceba que aí eu tenho uma equação do segundo grau, né? Se a gente montar um gráfico, temperatura em função do tempo, ela vai ser uma parábola, nesse caso é uma parábola com boca para baixo, já que o coeficiente do elemento ao quadrado está negativo, né? Em que o Tzinho tem que ser maior ou igual e menor ou igual a 0 e 10, né? Então ele tem que estar entre 0 e 10, considerando 0 e o 10. Despreze a espessura das paredes do tanque. Com base nessas informações e em conhecimentos correlatos, assinale o que for correto. E ele ainda foi bonzinho, deu aí para você a equação termométrica para transformar de Celsius para Fahrenheit, ou Fahrenheit para Celsius, onde ele até representa, né? Que TC representa graus Celsius e TF graus Fahrenheit. Dessa forma, o item 1. O tanque tem capacidade para armazenar pelo menos 700 litros de água. Toma cuidado, o que significa o pelo menos? A gente vai ver, se deu 712, é verdadeiro. Se deu 715, é verdadeiro. Se deu 780, é verdadeiro. Porque é pelo menos 700, significa 700 ou mais. Deu 699? Então, eu não vou considerar, porque ele não tem pelo menos 700 litros, né? Ele vai ter 699, seria menor. Então, nós vamos ter que calcular nesse item 1 o volume do nosso tanque. Lembre-se que o nosso tanque, olha só, ele é um cilindro, né? Então, seria mais ou menos isso daqui, né? Ó. Eu tenho um cilindro com a base circular. Ele deu altura para nós, né? Ele garantiu para nós que a altura desse cilindro, desse tanque, vale 1,5 metros. E ele deu o raio aqui para nós. O diâmetro, na verdade, ele forneceu 80 centímetros, significa que esse raio vale 40 centímetros, ou o equivalente a 0,4 metros. Para a gente poder calcular o volume aqui, meninos, nós vamos ter que achar a área desse trambolhão aqui, né? Ó. E aí, para poder calcular o seu volume, nós vamos fazer a área vezes a nossa altura H, que no caso aqui vale 1,5. Então, dessa forma, como a gente vai calcular a área de uma circunferência, a área de um círculo, no caso, a gente faz a área πr ao quadrado. Então, esse volume vai ficar a área, que é o π, vezes o raio ao quadrado, tudo isso vezes a altura, Hzinho. Vamos chegar aqui, o volume é o π, que vale aproximadamente 3. O raio, que nós já vimos em metros, né, ele vale 0,4, então fica 0,4 ao quadrado, vezes a altura H, que vale 1,5. Fazendo essa continha, que eu vou colocar a nossa calculadora aqui para a gente não perder muito tempo. Já perdeu tempo. Pronto, vamos lá. A gente vai fazer 3 vezes 0,4 vezes 0,4, porque ele é ao quadrado, né? E vezes a altura, que é 1,5. Isso daí dá um volume de 0,72 metros cúbicos. Então, olha lá, o volume que nós encontramos aqui é de 0,72 metros cúbicos. Tá, Pião, mas eu quero em litros. Bom, então aí você vai ter que lembrar de uma relação que é 1 metro cúbico possui 1.000 litros. Lembra disso? Ó? 1 metro cúbico, ele possui equivalente a 1.000 litros. Portanto, 0,72 metros cúbicos, nós vamos chamar de X, multiplicando em cruz, nós vamos descobrir que esse volume é próximo de 720 litros, né? Próximo porque nós arredondamos o π ali para nós. Isso significa que o primeiro item, senhores, está verdadeiro, certo? Quando ele garante aí para nós que tem pelo menos 700 litros, como ele tem 720 litros, esse item é verdadeiro para nós. Belezura? Bora pro 2? Olha lá. Ao meio-dia, a temperatura da água no tanque era de 52 graus Celsius. Então, vamos pensar.
Ele já garantiu para nós que 8 horas da manhã equivale a um instante zero. Um instante 0 horas. Se eu pensar ao meio-dia, que é às 12 horas, a gente tem aí um intervalo de tempo passado de 4 horas. Então, percebam que a resolução do item 2 é trabalhar com o Tzinho aqui valendo para nós 4 horas, porque o exercício pediu para considerar, aliás, garantiu para nós que o cidadão considerou na equação dele um instante inicial, às 8 horas da manhã, valendo 0 para nós. Então, é com esse dado que nós vamos trabalhar. Nós vamos jogar na equação, né, para descobrir a temperatura. Então, eu vou vir aqui nesse cantinho para resolver o item 2, ó, que eu acho que vai ser um espaço bacana. A equação que ele deu é o Tzão, em função de Tzinho, né? Vai ser menos Tzinho ao quadrado, mais 12Tzinho, tudo isso mais 20. Então, esse Tzão para o Tzinho valendo 4, vai ser menos 4 ao quadrado, já que o Tzinho vale 4, mais 12 vezes 4, mais 20. O menos 4, o 4 ao quadrado, né? Ele vale 16, então fica menos 16. O 12 vezes 4 dá 48. 48 mais 20, 68. 68 menos 16, a gente chega aqui a essa temperatura ao meio-dia, equivale a 52 graus Celsius. E aí, confirma para nós que a alternativa 2 também está verdadeira, também está correta para nós. Ficou muito feio esse verdadeiro. Agora ficou mais bonitinho. Vamos embora para o item 4? Olha lá. Ó. Às 8 horas da manhã, ou seja, instante zero para nós, a temperatura da água no tanque era de 72 graus Celsius. Espera lá. Isso daqui tá um pouco... tá facinho de fazer, ó. Vou até resolver ele aqui na parte branca para nós, ó. Esse é o item 4. Olha o que ele falou. Às 8 horas, né, da manhã. Às 8 horas da manhã, senhores, é um instante zero. Então, qual é a temperatura que a água se encontra no instante zero? Vamos substituir aqui, ó, vai ficar menos 0 ao quadrado, mais 12 vezes 0, mais 20. 0 ao quadrado é 0, 12 vezes 0 é 0, 0 mais 0 dá 0, 0 menos 0 dá 0, com mais 20, pronto. Ó. Você descobriu que a temperatura vale 20 graus Celsius. Porém, ele falou na alternativa, no item 4, no caso, não na alternativa, né? Que essa temperatura do tanque é de 72 graus. Aí você vai falar que está falso? Toma cuidado. Olha a escala que ele está usando no item. Ele falou 72 graus Fahrenheit. Então aqui nós vamos ter que fazer a conversão. Lembra? Θc, ele deu até aqui, né? Θc sobre 5 é θf menos 32 sobre 9. Você pode usar essa equação. Como é de assinalar apenas, né? Não é aberta, eu vou poder colocar uma outra equação aqui que fala para nós que a temperatura em Fahrenheit é 1, deixa eu mudar aqui para escrever. Aí. 1,8 vezes a temperatura em Celsius mais 32. Ou seja, ficaria F igual 1,8 vezes 20 mais 32. Então, a gente descobre que essa temperatura, 20 vezes 1,8 dá 36. 36 mais 32 dá 68 graus Fahrenheit. Portanto, a gente percebe aí que o item 4 ele está falso, né? Esse item 4 ele está errado para nós. Eu, sinceramente, se tivesse montado essa questão, eu teria colocado ali o valor de 68 graus, né? Porque o aluno, na hora que encontra o 20, já vê lá que não bate, coloca como falsa e, na verdade, ela é verdadeira. Esse tipo de questão, quem está atento acaba perdendo tempo, quem está desatento acaba ganhando tempo, né? Mas bora lá, vamos para o item 8. A temperatura máxima da água dentro do tanque ocorreu às 14 horas. Senhores, a temperatura máxima, olha só o que a gente vai ter que fazer agora, hein? Uma questãozinha interdisciplinar com matemática. Esse daqui é o item 8 para nós. E vamos pensar aqui. A gente teria um gráfico, se a gente fosse montar aqui, ó, teríamos um gráfico da temperatura no tanque, que ele chama de Tzão, em função do tempo, Tzinho. Esse tempo em horas e a temperatura em graus Celsius para nós. Tudo bem? Nós sabemos pela equação que trata-se de uma equação de segundo grau, que, portanto, o gráfico é uma parábola. E também, por ter o seu t ao quadrado com o coeficiente negativo, indica para nós que essa parábola é com boca para baixo, certo? Então, a análise que nós vamos ter que fazer aqui é a seguinte. A máxima temperatura que ele vai encontrar aqui, ó, a temperatura máxima, que não é da Rede Globo, tá? Ela vai ocorrer em um determinado intervalo de tempo, que eu vou chamar de Tzinho.
Em que intervalo de tempo é esse? Existem algumas maneiras de você poder calcular achar o x do vértice aí, né? Eu estou querendo achar o valor que se encontra no eixo x e do vértice da minha parábola, né? A gente pode usar até pela física, fazer uma analogia com cinemática, equação do espaço, do segundo grau, quando você deriva, chega na equação da velocidade, fazer algumas análises. Mas, senhores, eu acho que pela matemática fica mais fácil, né? O nosso tzinho aqui representa, perdão, o nosso tzinho aqui que nós queremos, representa o x do vértice. E para calcular o x do vértice, nós temos uma equação, é o menos b sobre 2 vezes o coeficiente a. Então é isso que nós vamos fazer, ó. Esse x do vértice vai ficar menos b. O b é o valor que acompanha o t com o expoente 1. Então vai ficar menos 12. O a é o cara que acompanha o t com expoente ao quadrado, que é o 1. Ele não aparece, mas porque é facultativo, mas ele está lá. Menos 1, na verdade, né? Então ficaria 2 vezes o menos 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2. E menos 12 dividido por menos 2, isso daqui vai dar positivo e 6 horas. Significa que ele teve a sua temperatura máxima atingida no instante 6 horas. Você vai olhar para o item 8 e vai falar que ele está falso? Toma cuidado, toma cuidado. Esse instante t que nós estamos encontrando aqui é a partir do instante 0, mas ele quer saber o horário. A partir das 8 horas, se passam 6 horas, o horário aqui para nós é exatamente 14 horas. Portanto, indica que o item 8 aqui, meninos, está verdadeiro. Tudo bem? Então, olha quanta coisa bacana que está analisando essa questão para nós, né? Para estudo, linda, né? Para prova, Jesus Cristo. Item 16, olha lá. No intervalo entre 0 e 10 horas, o gráfico da função t em tzão e função de tzinho não intercepta nenhum dos eixos coordenados. Senhores, tem algumas maneiras de você poder resolver esse item 16, tá? Uma deles é você calcular as raízes, né, da tua equação. Achar o x1, x2, no caso T1 e T2 aí, né? Então, é trabalhar com a Bhaskara, por exemplo, ou some-produto, e encontrar as raízes, né? x1 e x2, tudo bem? Mas eu vou pensar diferente. Olha só que bacana. A gente está vendo aí que a temperatura, elas são positivas, né? Isso significa que a nossa parábola, ela está acima do eixo x. Porém, essa parábola tem boca para baixo. Isso significa que a curva dela aqui, ó, a curva característica, ela vai continuar descendo e, obrigatoriamente, ela vai cortar o eixo x para nós. Então, não há nem necessidade de fazer cálculo aí. Mas, se você quiser, você pode calcular o x1, x2, as duas raízes da equação. Vou além. Essa equação, ela possui um termo dependente para nós aqui, que é o 20. E esse termo dependente mostra para nós exatamente onde essa curva vai cortar o eixo y, que é no 20. Então, além de cortar o eixo x, ela também corta o eixo y para nós. E, portanto, quando ele fala que ela não intercepta, na verdade, ela intercepta o item 16, ele está falso. Portanto, a soma dos itens corretos aí, 8 com 2 dá 10, com mais 1, a gente vai ter que a soma vale 11. Fechou, senhores? Grande abraço a todos e até mais.